fazer um diagnóstico em um paciente, você tem que avaliar as probabilidades. A medicina é uma ciência da probabilidade, no qual você tem um paciente com uma doença e você tem vários testes para fazer para garantir a confirmação dessa doença. No entanto, o padrão ouro, tido como o melhor teste, nem sempre é disponível, às vezes é muito caro, e você tem que avaliar teste a teste qual o mais indicado para o seu paciente, qual o mais sensível, qual o mais específico. Você acha que esse paciente tem muita chance de ter a doença ou tem menos? É uma doença grave que precisa ser diagnosticada rápido? Ou é uma doença que gera muito desgaste e só é bom você diagnosticar se tiver certeza que o paciente tem essa doença? Então, são várias incógnitas no qual você tem que pensar antes de dar o diagnóstico do paciente. Então, vamos lá. Sempre que você faz um exame, sempre que você faz um teste, você tem 4 opções de resultado. O paciente, ele pode estar doente ou saudável. E o teste pode vir positivo ou negativo. Juntando tudo isso, nós temos que, quando o teste vem positivo, ele está positivo. Não tem o que se discutir. Se o teste vier negativo, é negativo. Dentro disso, temos outras opções. Se o teste vem positivo em um paciente que está doente, então esse teste é verdadeiro, tá correto. Sendo assim, é um verdadeiro positivo. Se o teste vier positivo em um paciente saudável, ele não é verdadeiro. Então, assim, ele é um falso positivo. Tá positivo, mas está errado. Caso o teste venha negativo em um paciente doente, é um falso negativo. E se vier negativo em um paciente que está saudável, é um teste que teve um certo resultado. Um resultado verdadeiro negativo. Tá bem? Então, vamos ver agora o que é sensibilidade. Sensibilidade é a capacidade do teste de identificar o verdadeiro positivo. Vamos calcular através de todos os verdadeiros positivos divididos sobre todos os pacientes doentes. Quanto mais sensível o teste, mais chance de dar positivo. E assim, menos falso negativo vai ter nesse teste. Se um teste tem pouco falso negativo, ele vai ser ainda mais útil quando der negativo. Porque se der um negativo, você pode garantir a exclusão de que esse paciente não está doente. Então, um teste muito sensível é um teste bom para rastreio. Você rastreia a população com alguma doença que pode ter uma conduta rápida, imediata, que melhora a população e que você precisa saber logo, usa um teste sensível. Eu trouxe aqui um exemplo de uma população com 1.000 habitantes, no qual temos 250 pacientes com verdadeiro positivo e vamos dizer que 500 pacientes estão doentes. Como que a gente vai ver a sensibilidade? Verdadeiro positivo, 250, sobre todos os doentes, 500. Então, a sensibilidade vai ser igual a 50%. Tá certo? Além disso, nós temos também a especificidade, que é a capacidade do teste de identificar o verdadeiro negativo. Vamos pegar os verdadeiros negativos na tabela e dividir pela população que não está doente. Quanto mais específico, menos falso positivo. Então, se esse teste específico vier positivo, é um sinal de que sim, provavelmente esse paciente está doente. Então, um teste com alta especificidade é muito importante para você confirmar o diagnóstico desse paciente. E nesse caso aqui, a especificidade. Nós vamos fazer com o verdadeiro negativo, 450, dividido pela população que não está doente. É comum as questões não te darem todas as informações, mas como eu falei anteriormente, nessa população tem 1.000 habitantes.
500 estão doentes. Então, se 500 está doente, 500 está saudável. E aqui você faz o cálculo da especificidade, que é 450, os verdadeiros negativos, dividido por quem não está doente, 500. Tá bom? Vamos continuando. Além disso, nós temos a acurácia, que é a capacidade do teste em identificar o diagnóstico correto. Se for verdadeiro, tem que identificar como positivo, e se o paciente estiver saudável, tem que identificar como negativo. Então, nós vamos ter a soma do verdadeiro positivo mais o verdadeiro negativo dividida pela população total. Nesse caso, temos verdadeiros positivos como 250, lembra? A acurácia vai ser igual. 250 mais 450, que era o valor do verdadeiro negativo, dividida por toda a população, que é 1000. Dividida pela população, que é 1000. Pronto. Aqui vai dar 700 dividido por 1000, dando 0,7, ou seja, uma acurácia de 70%. Normalmente, você encontra o resultado em casas decimais e sempre acaba passando para a porcentagem. É importante saber que sensibilidade e especificidade é inerente ao teste. Independente da população, esse teste vai ter essa sensibilidade. Independente da população, esse teste vai ter essa especificidade. Bem como a acurácia, já que a acurácia está relacionada à sensibilidade e especificidade. Tá bom? É importante saber disso porque agora que a gente está começando o valor preditivo, você vai perceber que esses sim vão variar a depender da população. Temos então que o valor preditivo positivo é a probabilidade de um resultado positivo. Qual a chance desse paciente estar doente? Entendeu? Vamos verificar os verdadeiros positivos sobre todos os testes positivos. Eu tenho um paciente que deu positivo e vou avaliar se ele realmente está doente. Qual a chance dele realmente estar doente? Nesse caso, vamos supor que você tem uma caixa com 3 bolinhas. 2 bolinhas são pretas e uma bolinha é vermelha. E também temos uma caixa com 3 bolinhas, onde 2 são vermelhas e uma é preta. Vamos dizer que eu quero pegar a bolinha vermelha em 2 populações diferentes, população 1 e população 2. Qual dessas populações eu tenho mais chance de ter um teste que dá positivo para uma bolinha vermelha? É, população 2, porque tem mais bolinhas vermelhas. Então, aumenta quanto maior a sensibilidade e maior a prevalência, entendeu? O valor preditivo positivo. Então, vamos fazer um cálculo no qual temos os verdadeiros positivos, a gente já viu que é 250, dividido sobre todos os testes positivos. Tínhamos que o verdadeiro negativo era 450. Então, se saudável eram 500, temos 50 de falso positivo. O total vai ser, todos os testes positivos, 300. Tá certo? Então, é assim que você calcula. Vamos ter também o valor preditivo negativo, que é o contrário do positivo. Se eu tenho um resultado negativo neste exame, qual a chance real desse paciente estar saudável? Vamos pegar todos os pacientes saudáveis que tiveram o teste negativo, ou seja, o verdadeiro negativo,
e vamos dividir sobre todos os testes negativos. Valor preditivo negativo vai ser igual. Verdadeiro negativo, a gente já viu nesse exemplo, que é 450 e 50. E todos os negativos, que são aqui, todos os negativos, temos que verdadeiro positivo, no outro exemplo, 250, 500 de doente. Então, o falso negativo vai ser 500 menos 250. 250 também. Sendo assim, nós temos que o total de teste negativo que vimos nessa linha é 250 mais 450, 700. E aqui você continua o cálculo. No mapa que vocês baixaram, porque está aqui na descrição, você vai ver essa tabela. Essa é a tabela padrão. Qualquer questão que tiver, vocês vão colocar essa tabela e vai dar certo. O que é que nós temos na tabela? Doença e uma pessoa sem a doença. Aqui temos o teste positivo, teste negativo e a população. Temos que saber o quê? A sensibilidade, que é o de vermelho, vai ser o verdadeiro positivo dividido pela prevalência da doença. Algumas questões vão dizer: numa população de 1.000, 800 estão doentes. Então, a prevalência vai ser 800 que você vai colocar aqui, entendeu? A especificidade, que está de verde, nós temos a especificidade de verde, que é o verdadeiro negativo dividido pela população menos a prevalência. Por que isso? Temos uma população de 1.000 habitantes, 800 estão doentes. Quantos estão saudáveis? É a população, menos a prevalência que a questão deu. Então, 200 estão saudáveis. E você coloca bem aqui nessa tabela. E assim, calcula-se a especificidade. Temos também o valor preditivo positivo, de azul, aqui no cantinho, que vai ser o verdadeiro positivo dividido por todos os testes positivos. Temos também o preditivo negativo, que é todos os verdadeiros negativos dividido por todos os testes que deram negativo. Então, o teste negativo vai ser a linha toda, ó, que é o falso negativo, verdadeiro negativo. A soma são todos os testes negativos. Entendeu? E além disso, podemos ainda ter um plus, que é a acurácia, que fica aqui no cantinho, a acurácia, que vai ser inclinadinho aqui, verdadeiro positivo com verdadeiro negativo somado, dividido pela população. Tá bom? Isso vai ser a acurácia. Qualquer questão, você coloca essa tabela, porque ela vai estar na sua mente. É só você desenhar e aí você acerta. Além disso, temos também a curva ROC, no qual, através de um estudo de coorte, você pode verificar a sensibilidade e menos a especificidade, que vai ser o horizontal do gráfico, a linha Y. E a partir desse gráfico, você vai conseguir construir um ponto de corte para esse determinado diagnóstico. Então, temos que a curva de corte é bom porque ela pode comparar um teste com o outro e ver qual tem maior poder discriminatório. Por exemplo, esse teste aqui, que está de verde, ele é tido como perfeito porque é a parte que mais se aproxima do canto superior esquerdo. Quanto mais próximo daqui, mais ideal é o teste, porque é um teste com elevada sensibilidade, mas não tem muitos falsos positivos, entende? E além disso, temos um teste bom, que é o azul, que ele se aproxima um pouco, mas nem tanto. E um teste aleatório, que fica na metade, que pode dar positivo, pode dar negativo, pode dar certo, pode não estar. Ou seja, não é um bom teste. Quanto maior
a acurácia, maior vai ser a área sobre a curva. E quanto mais a curva estiver próximo ao canto esquerdo, melhor vai ser esse teste, tá bom? Pode ser que caia